Olá a todos, hoje gostava de vos falar um bocadinho sobre as perdas de urina ou sobre a incontinência urinária. A este respeito gostava de aproveitar já para desmistificar aqui duas questões que considero as mais frequentes em consulta, nomeadamente a ideia de que a incontinência urinária é uma coisa das velhinhas ou é uma coisa que nos reserva a idade, e não é verdade. E outro dos mitos associados é que ter perdas de urina é uma coisa normal. Na realidade não é por ser comum, ou seja, não é por muitas pessoas terem este tipo de disfunção que nós a podemos normalizar. Portanto, a incontinência urinária não é uma coisa das velhinhas, novamente, não é uma coisa da idade e também não é normal. Nós temos vários tipos de incontinência urinária, ou seja, nós temos várias situações em que é possível perder urina. Assim, as duas mais frequentes são, portanto, a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. Significa isto que, quando nós perdemos urina a tossir, a espirrar, a saltar, a pegar num bebê, a pegar num peso, a empurrar um sofá em casa, o que quer que seja que aumente a pressão intraabdominal e por isso faça desencadear-se uma perda de urina, não é normal e se isto acontece, então nós estamos perante aqui um quadro típico de incontinência urinária de esforço. Aqui no polo oposto, e a respeito da incontinência urinária de urgência, significa que a nossa bexiga funciona assim em dois timings, que é a fase de enchimento da bexiga e a fase de esvaziamento. Significa que o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico não estão assim bem coordenados e que na fase de enchimento da bexiga, portanto, sem ter a bexiga totalmente cheia, com aquilo que é a capacidade normal ou fisiológica, se desencadeia um desejo inadiável, um desejo súbito de esvaziar a bexiga. Portanto, sentir uma vontade imensa de ir à casa de banho, de ir fazer xixi já e agora, e se não respondemos a este desejo urinário no imediato e por isso temos uma perda de urina, então nós estamos perante um quadro típico de incontinência urinária de urgência. Portanto, sentir uma vontade súbita, incontrolável, inadiável de fazer xixi. Então diria que as perdas de urina perante o esforço e as perdas de urina perante urgência são assim os quadros mais típicos que nós encontramos em consulta. Assim, as causas mais frequentes para a incontinência urinária, e vou falar assim de uma forma geral, nós temos três possíveis causas, ou assim três mecanismos de lesão mais frequentes, nomeadamente, ou melhor, aqui o primeiro tem que ver com uma falha deste sistema intrínseco, nomeadamente esfíncter uretral. Portanto, em caso de falha a este nível, a solução passa por uma abordagem médico-cirúrgica. Portanto, se houver uma lesão direta no esfíncter uretral, nomeadamente no parto ou em alguma cirurgia pélvica, pois a solução passa muito por fazer uma correção cirúrgica. Não obstante, depois da cirurgia está indicado também que se faça fisioterapia, sobretudo para recuperar aqui algumas sequelas decorrentes da própria cirurgia, e os outros dois mecanismos são mecanismos que estão então associados ou que estão mais sobre a alçada daquilo que é o papel da fisioterapia, que são quais? Portanto, uma falha, uma lesão neste sistema de tecido conjuntivo, nestes elementos de suporte tanto da bexiga como da uretra e músculos do pavimento pélvico. E o outro mecanismo de lesão tem a ver com uma fraca ou com uma má gestão deste sistema de pressão, nomeadamente aqui a pressão que nós acabamos por conseguir gerir de alguma forma no complexo abdômino-lombo-pélvico. Portanto, eu diria que aqui a respeito das três causas, e só assim uma súmula do que nós falamos, quando as três causas possíveis são então esta falha neste sistema intrínseco, neste esfíncter, a falha de músculos do pavimento pélvico e tecido conjuntivo, e a terceira causa é então esta dificuldade em gerir pressão, a pressão nomeadamente que desce para a nossa pelvis. A primeira, portanto, a lesão esfincteriana, tem que ver com uma abordagem cirúrgica, e a restante, as outras duas causas são então motivo para fazer fisioterapia. A respeito do tratamento que nós fazemos nas consultas de fisioterapia,
O nosso objetivo de trabalho passa muito por fazermos um treino de gestão dinâmica de pressão, portanto aqui um trabalho ao nível do diafragma torácico, ao nível do diafragma pélvico, portanto dos músculos do pavimento pélvico, que em rigor são diafragma, mas bom, para este efeito podemos chamar-lhe de músculos do pavimento pélvico. Se houverem alguns pontos de conflito, nomeadamente as cicatrizes decorrentes do parto, seja de uma episiotomia, seja de uma laceração, seja uma coisa qualquer, na realidade há necessidade de tratar esse ponto de conflito. Outra coisa importante tem que ver com a forma como os nossos músculos do pavimento pélvico estão a trabalhar. Nós não queremos músculos demasiado rígidos, demasiado tensos, hiperativos, e também não queremos músculos demasiado hipoativos ou hipotónicos. Então nós queremos também ganhar aqui um trabalho muscular ótimo ao nível do pavimento pélvico para que estes músculos se mostrem competentes. Outra coisa importante, e tínhamos falado anteriormente aqui do tal tecido conjuntivo, e portanto o tecido conjuntivo é um tecido que nós podemos de alguma forma interferir na histologia dele. Então, por exemplo, os hábitos alimentares, os hábitos de estilo de vida estão também aqui implicados, e portanto é algo que nós vamos certamente, se houver essa necessidade, modificar. Outra coisa que é importante fazer é corrigir, sim, na verdade é isto, é corrigir alguns hábitos incorretos que estão associados, portanto, à micção, ao fazer xixi, associados também à evacuação, ou fazer cocó. Então, na verdade, o que nós vamos fazer nesta consulta é modificar tanto o padrão respiratório, como o padrão postural, como o funcionamento, a fisiologia da nossa bexiga, do nosso intestino, para que sejam o mais fisiológicos, o mais normal possível, e portanto diminuir aqui o impacto negativo sobre o pavimento pélvico. E fazemos obviamente também um trabalho mais localizado ao nível da pelvis, nomeadamente um trabalho intracavitário, portanto dentro da pelvis, através de palpação vaginal, ou se for um homem, palpação anorretal, para conseguirmos então aceder a estes músculos do pavimento pélvico e à pelvis em geral. Então diria que, assim como resumo, o que nós fazemos na consulta de fisioterapia pélvica, pois é isto mesmo, é normalizar a função muscular, a função nervosa, portanto todas as estruturas que estão implicadas na nossa bacia, na nossa pelvis.